A Pedra Mágica de Valdeboi é um livro de aventura e também de história, que nos ensina um pouco sobre o passado do nosso concelho. A história passa-se em Valdeboi, que é o Kim, que tem uma cadela chamada Petra, que encontra artefactos mágicos e encontra uma pedra que lhes faz viajar para o passado, onde no passado encontra uma menina chamada Azura, que lhes explica como é o passado e ficam amigos. E eu aconselharia este livro a qualquer jovem do concelho, porque ensina-nos mais sobre o concelho e sobre Valdeboi. Foi com grande surpresa que vi o livro A Pedra Mágica de Valdeboi nascer, ou vê-lo, porque para mim Valdeboi é a aldeia de origem da minha família materna, portanto foi a aldeia onde eu sempre brinquei, onde eu sempre passei as férias. E muitos destes sítios que são aqui retratados foram os sítios onde eu corri, onde eu brinquei, onde eu estive com os meus amigos, sem saber da importância que Valdeboi tinha e qual era a história, e a história que Valdeboi esconde e tem lá escondida. Este livro traz essa história para o papel, de forma a que os miúdos também possam ler, conhecer. E, enquanto mãe, acho que é uma ferramenta importante para que eles conheçam a terra de onde são de origem e que tenham orgulho, saibam que a terra deles e a terra onde estão nasceram e crescem é uma terra importante, tem uma história muito rica, importante a nível nacional e internacional, e que eles sintam orgulho de serem daqui, que possam ler o livro, levar esta história mais para fora, mais além, e que com esta história também sonhem, porque a história é muito isso, é o voltar ao passado, mas não deixa de ser um livro de aventuras que vai buscar a história da terra, de Valdeboi, e não só do concelho de Vila do Bispo, mas num espírito de aventura que todos os miúdos gostam. Portanto, acho que é um livro interessante e giro para que os miúdos possam ler e sonhar. A Pedra Mágica de Valdeboi é o primeiro volume de uma coleção intitulada Mergulhos na História. Mergulhos na História pretende transmitir para a comunidade local, sobretudo para os jovens e os mais jovens e as crianças, a comunidade escolar, a sua história remota a partir da investigação científica arqueológica. A ideia, no fundo, é traduzir para a linguagem mais acessível, não só para crianças e jovens, mas para qualquer pessoa interessada, a cientificidade do trabalho arqueológico no concelho de Vila do Bispo. Como se sabe, o concelho de Vila do Bispo reúne uma série de apontamentos patrimoniais de grande importância do ponto de vista natural e cultural, e precisamente na perspectiva arqueológica encontra-se em Vila do Bispo uma jazida paleolítica, do Paleolítico Superior, bastante extensa, conhecida há mais de 30 anos, e no qual foi identificado uma rara peça de arte móvel do Paleolítico Superior, da cultura solutrense, e que é precisamente esse objeto que se encontra hoje exposto aqui no Museu de Vila do Bispo, o Celeiro da História. É precisamente com essa peça que se propõe ao leitor uma viagem no tempo. Como sabemos, os livros permitem-nos viajar no tempo e no espaço. Os museus também são um relicário da história e da memória local, e também são verdadeiras máquinas de tempo. E combinando esses dois fatores, partindo do objeto arqueológico do acervo do Museu de Vila do Bispo, pretende-se com esta coleção que se façam viagens no tempo, precisamente para um período histórico em concreto, e que nós, humanos, que hoje habitamos este território, tenhamos uma maior facilidade de compreensão do longo caminho que nos trouxe até aqui, e que nos possamos olhar ao espelho e perceber que os caçadores-coletores do Paleolítico não seriam tão diferentes daquilo que nós somos hoje, porque temos as mesmas necessidades, ansiedades e eventualmente alguns sonhos partilhados. A Câmara Municipal de Vila do Bispo, conjuntamente com o Museu Municipal de Vila do Bispo, decidiu editar uma coleção Mergulhos na História, e esta sua primeira edição, A Pedra Mágica de Valdeboi, trazer aos mais jovens e aos menos jovens, aqueles que pretendam ler, não só o gosto pela leitura e o incentivo da própria leitura, mas também dar a conhecer o nosso território, através desta forma simpática, através de um livro. Não há nada melhor do que conhecer uma história que se passe num território, e aquilo que se pretende é, para além de dar a conhecê-lo,
também mostrar aquilo que nós melhor temos, aquilo que são os nossos costumes, as nossas tradições, as nossas gentes, e por isso convido a todos a ler, convido a todos a visitarem este nosso território.